Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar o Frigotool para vocês, que é uma novidade da Frigocenter e que vai trazer bastante agilidade para o seu dia a dia. Basicamente o Frigotool foi um software que nós desenvolvemos que ele tem duas aplicações principais. Uma delas, fazer o cálculo de carga térmica. Então se você tem alguma necessidade de câmara fria, de salas climatizadas, túneis de congelamento, essa ferramenta ela te permite, seguindo todas as normas, de fazer um cálculo preciso de carga térmica. Uma vez que você fez esse cálculo de carga térmica, ele também te auxilia na seleção dos equipamentos da Frigocenter. Então você consegue pegar os parâmetros de carga térmica, eu preciso de um equipamento de 35.000 kcal evaporando a menos 28. Ele consegue selecionar dentre todos os equipamentos que a Frigocenter tem, desde a linha SAT, a linha Adapta, a linha SCAD, a linha de Chiller Z-Code, ele consegue selecionar e te dizer exatamente quais são as opções de equipamento que vão se encaixar naquela demanda de carga térmica que você tem. Então, para mostrar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta bem interessante que acabou de sair do forno, vem dar uma olhadinha aqui que eu vou mostrar no computador para vocês. Bom pessoal, basicamente o Frigotool, ele nasceu de uma necessidade interna nossa, porque nós temos sempre que fazer cotações para os clientes e dessas cotações nós temos que selecionar os equipamentos, calcular a carga térmica e aí nós usávamos várias planilhas distintas para isso. Então a gente decidiu fazer um software que atendesse essas nossas necessidades. E esse software ele nasceu com o nome de Frigotool e inicialmente ele era para uso interno nosso, só que ele foi ficando tão desenvolvido que a gente falou, vamos publicar isso, eu acho que é legal para os nossos parceiros, quem utiliza nossos equipamentos, terem acesso a essa ferramenta, porque ela ficou bem legal, bem didática e ela une todo o nosso conhecimento ali que a gente tinha agregado de anos, a gente uniu nessa ferramenta. E daí nasceu o Frigotool, então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta. O Frigotool você tem duas maneiras de acessar, né? Vocês estão aqui pelo próprio site da Frigocenter, então você entra lá frigocenter.com.br, aqui vai ter um atalho para o Frigotool, você consegue entrar aqui e acessar o Frigotool. Uma outra maneira que você tem de acessar é diretamente aqui digitando frigotool.frigocenter.com.br. E aí você já vai acessar aqui o Frigotool com todas as informações, a tela inicial, tudo que você precisa. Se você não tiver logado ainda, ele vai te pedir para logar. Só que o Frigotool ele não precisa de senha nem nada disso. Você vai simplesmente colocar o seu e-mail, fazer o login. Você vai receber no e-mail um link para entrar. Uma vez que você clicou ali, você já está logado e eu acho que esse login dura por 15 dias, alguma coisa assim. Se você usar continuamente, ele nunca vai deslogar. Uma vez que eu entrei no Frigotool, a primeira tela que ele me abre é essa aqui de projetos, que eu vou deixar para explicar ela um pouquinho mais para frente. O primeiro passo e a ferramenta mais importante que a gente tem dentro do Frigotool é o cálculo de carga térmica. Então, dentro desse cálculo de carga térmica, eu consigo aqui fazer todo o cálculo de uma câmara fria, independente do tamanho. Então, eu tenho inicialmente aqui os dados da câmara, então são aqueles dados básicos. Primeiro, a utilização. A utilização, se ela é leve, média ou intensa, aqui tem a ver com quanto você abre e fecha a porta. Então, vamos supor que essa minha câmara é de média intensidade. É uma câmara que tem uma boa abertura. É uma câmara de congelados, então eu vou colocar aqui que a minha temperatura é menos 20. Horas de operação, são as horas de operação do meu equipamento de refrigeração, tá? Então a gente tem que contar os degelos, então vamos supor que eu tenha 4 degelos de 30 minutos ao dia, então meu equipamento vai ficar 22 horas operando, por exemplo. Então vou colocar aqui 22 horas. Comprimento, largura e altura, as dimensões, então vou fazer aqui uma câmara de 5 por 10 por 10 de altura, por exemplo. Então ele já me dá aqui a área, o volume. Depois eu tenho os dados da anticâmara, ou seja, o acesso de fora da minha porta. Então, por exemplo, qual que é a temperatura? A minha anticâmara, vamos supor que ela tem uma temperatura controlada. Então eu tenho uma temperatura de 15 graus, por exemplo, na minha anticâmara, com uma umidade de 60%. Depois vem a categoria de dados do produto, nessa parte. Então, qual é o produto que eu vou trabalhar? Vegetais, frutas, carnes. Então, por exemplo, minha câmara eu vou armazenar carnes. E aí eu tenho vários tipos de carnes aqui, né? Vamos supor que seja um atum, por exemplo. Depois eu tenho densidade de carga, né? Densidade de carga é a densidade de armazenagem dessa câmara. Quantos quilos por metro cúbico armazena? Essa informação eu não vou colocar aqui porque
nesse cálculo, por exemplo, eu estou considerando ela irrelevante, não é necessária. O que é muito importante é a movimentação. Então vamos supor que eu movimento 4.000 quilos por dia, ou seja, o quanto entra e sai de produto todo dia. Esse produto ele entra aqui a menos 10 graus, por exemplo, e eu quero que no final ele saia a menos 18 graus. E quanto tempo isso vai levar, né? 24 horas para ele sair nessa temperatura. Depois a gente tem a categoria que a gente chama de outras cargas. Outras cargas, você tem basicamente pessoas. Então quantas pessoas ficam nessa câmara? Eu tenho 2 pessoas que trabalham nessa câmara 12 horas por dia. Depois eu tenho potência de iluminação. Então eu tenho aqui 10 watts por metro quadrado, é a potência que eu tenho de iluminação dentro dessa câmara. A eficiência tem a ver com a eficiência de iluminação, vamos manter aqui 20%. Outras cargas você usa porque, vamos supor, aqui eu estou falando de uma câmara fria, mas em alguns casos você tem, por exemplo, uma empilhadeira que gera calor lá dentro, é pouco calor, às vezes você tem alguma máquina que opera dentro desse ambiente e ela gera calor, então você pode colocar aqui qual a potência e qual a eficiência dessa máquina. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, essa máquina tem 10 kW, com 10% de eficiência, significa que 90% dessa potência vai virar calor. Então, eu vou jogar 9 kW dentro do ambiente. Isso aqui também é opcional, eu vou deixar sem preencher. Por último, aqui a gente tem a potência dos ventiladores, né? Então, você tem os ventiladores que vão fazer a refrigeração dessa câmara, dos evaporadores. E é muito importante essa informação. Claro que normalmente você faz esse cálculo de trás para frente, então assim, você estima uma potência de ventilação, com isso você chega numa carga térmica, seleciona o seu evaporador e corrige a sua potência de ventilação. Então vou colocar aqui que seja 3 kW de potência de ventilação. Depois aqui nós temos os materiais do nosso isolamento térmico, tá? Então eu tenho aqui com que material que é isolado a minha câmara, com EPS, que é o isopor, com poliuretano, com PIR, com lã de rocha. Então vamos supor que a minha câmara aqui é de poliuretano, o ambiente, essa minha parede vai estar interna ou externa, né? Então vamos supor que essa minha câmara ela é toda coberta, tá? E eu vou usar um painel aqui de 150 milímetros e a minha temperatura externa é 35. Aí eu venho aqui e aplico a todos, porque ele te dá isso em cada uma das paredes. Então eu tenho que selecionar o piso, o teto, a parede A, B, C, D, todas essas paredes. Você pode alterar, vamos supor que uma das minhas paredes, a parede D, ela seja externa. Quando eu coloco ela externa, significa que ela fica ao tempo. Eu posso definir a cor, porque isso faz diferença. Então se o meu painel é o padrão branco, eu vou colocar clara a cor. Mas às vezes ele é uma cor escura, eu vou pintar de um marrom, por exemplo. Então o marrom ele tem uma absorção maior dos raios solares. Então eu vou colocar uma cor escura. A direção também é importante, eu dizer se é leste, oeste, norte, para onde que essa face está apontada, porque dependendo para que lado ela está apontada, ela tem uma incidência maior, ela tem mais horas de sol. Então eu vou colocar aqui que é face norte e eu também posso colocar a temperatura de cada uma das minhas paredes, ou seja, a temperatura da divisa com ela, porque às vezes eu tenho uma parede que do outro lado é câmara de congelados também. Então eu posso fazer a alteração de cada uma das paredes. Então uma vez que eu coloquei todas as informações, eu venho aqui e dou um calcular. E aí ele já me dá aqui as informações de carga térmica, que são as categorias separadas, né? Então a gente está falando de uma categoria de infiltração de ar, ou seja, 23% da minha carga térmica é o ar que infiltra pelas paredes. Então eu tenho abertura de porta, com isso eu tenho infiltração de ar. Tem aqui a perda pelas paredes, que é o que a gente chama de penetração. Então, por mais que você tenha um isolante térmico, nenhum isolante térmico é perfeito. Então eu tenho 30% da minha carga térmica é calor que vai penetrar pelas paredes, porque eu tenho um ambiente externo mais quente. Tem aqui iluminação, pessoas, a própria ventilação do sistema de refrigeração e o resfriamento de produtos, você vê que é uma carga muito pequena. Então ele já me dá aqui um total de 10,44 kW. E ele me dá detalhes de carga térmica, né? Cada um dos calores, né? Ao longo do dia, né? Então isso aqui é no período que você colocou, que são 24 horas. Os detalhes do produto, né? Então o que foi levado em conta, né? A gente tem um banco de dados. Então, por exemplo, o atum, a gente está levando em conta que ele tem 70% de água com ponto de congelamento de -2,2, com
tal calor específico. Tudo isso, tá, gente, que estão aqui são parâmetros da Frigocenter, mas que não fomos nós que criamos. Tudo isso é seguindo o Handbook The ASHRAE e várias outras documentações técnicas. Então, basicamente, o que a gente fez, a gente reuniu anos de experiência nessa ferramenta. Então, pode ser que, de repente, pô, mas esse meu produto não é o ideal. Você tem vários produtos aqui cadastrados e você ajusta aquele produto que mais se enquadra ali na sua necessidade. O que a gente fez foi compilar isso para uso nosso e a gente falou, pô, ficou tão legal, vamos deixar isso aberto ao público. Então, uma vez aqui que eu cadastrei tudo isso, eu já sei a minha carga térmica, que é 10,44 kW. Uma coisa interessante é que eu posso salvar esse projeto, então vamos supor que eu estou fazendo um orçamento para um cliente. Esse cliente, ele vai precisar, de repente, ele vai fazer alguma revisão, eu quero salvar essas informações. Então eu posso vir aqui e clicar e vou dar um nome, cliente Atum, por exemplo, e dou um salvar. Esse meu projeto ele já ficou salvo e depois eu posso acessar ele e pegar qualquer informação. Então vamos supor aqui, eu tenho 10,44 kW, certo? Agora eu vou selecionar o equipamento que eu vou ter aqui. Então eu venho aqui, unidades de expansão direta ou chillers. No meu caso eu não vou usar um chiller, eu vou usar uma unidade de expansão direta para selecionar, para tocar essa câmara, porque ela é menos 20. Então eu venho aqui e ele me abre uma nova tela. Essa tela aqui, eu venho aqui e seleciono se eu quero que o meu condensador seja acoplado ou remoto. Isso aqui é mais para ele filtrar, né? Porque nas nossas linhas de equipamentos, a gente tem a linha SCAD, que é a linha de unidade condensadora, que é com condensador acoplado. A gente tem a linha SAT, que é a linha de racks com condensador acoplado. E a gente tem a linha Adapta, que é para usar condensador remoto. Então vamos supor que eu queira uma linha de condensador remoto. Ele me pergunta qual que é a temperatura de condensação. Se no caso eu quiser condensador acoplado, a temperatura externa. Então vamos supor aqui, eu tenho 35 graus de temperatura externa e eu quero uma máquina evaporando a menos 30. E aqui eu ponho a capacidade. Eu vou mudar para quilowatt e eu quero 10,5 kW de capacidade. E eu posso ajustar aqui quanto de folga eu quero para mais ou para menos. Tá? Então vou pôr aqui 30% para mais. E mando buscar produtos. Ele vai buscar em todo o banco de dados, todos os modelos de equipamento que a gente tem, ele me dá as opções. Ele está me dando duas páginas de opções. E aí eu posso filtrar, por exemplo, para atender essa demanda eu tenho tanto equipamento da família SAT, que é a nossa linha de racks, como eu tenho equipamento da família SCAD, que é a nossa linha de unidade condensadora. E aí eu posso filtrar, então, por família de equipamento, por modelo, por regime. Então eu tenho máquinas de média que vão atender essa faixa e tenho máquinas de baixa. Por tipo de refrigerante, nesse caso só está disponível 404, mas se você pega, por exemplo, um regime de média temperatura, você vai ter 134, 410, 404 e por aí vai. Tipo de compressor, então eu tenho 9 opções de máquinas com scroll, 7 com semer hermético de simples estágio. E quantidade de compressores, máquinas com 1 e 2 compressores para atender essa capacidade. Então vamos supor aqui que eu vou trabalhar, então eu preciso de 10,5 kW, eu quero trabalhar com 2 máquinas, melhor, vou usar uma só, essa daqui por exemplo. Então uma 75E, que ele já me dá aqui, dá 9.480 kcal, 11 kW de capacidade de refrigeração, ele já me dá os dados de corrente, potência, algumas informações, e se eu clico na tela, ele já me dá maiores informações. Então ele me fala aqui sobre o equipamento, então equipamento de baixa com 404, compressor scroll, uma foto do equipamento, as condições de operação aqui que a gente selecionou, ele já me dá aqui a capacidade de refrigeração, calor rejeitado, o refrigerante, várias informações mecânicas de compressor, ventilador, informações elétricas, né, de corrente, consumo em kVA, em quilowatt. Eu posso puxar informações, então eu tenho aqui em documentos, posso gerar um PDF, então por exemplo, eu vou gerar um PDF dessa minha seleção. Então eu clico aqui em gerar PDF, ele vai me gerar um PDF aqui, ó, dados do equipamento. Eu vou abrir ele aqui, dados do equipamento, e ele vai abrir uma tela como essa daqui. Então eu já tenho aqui o modelo do equipamento, uma foto dele, todos os detalhes de seleção, detalhes elétricos, ele abre uma
telinha resumo para você com as informações do equipamento. Eu posso acessar documentos, então eu posso baixar essa imagem se eu quiser. Eu posso, por exemplo, aqui ele já abriu essa imagem. Então ele já me dá aqui a imagem, se você quiser usar em algum documento seu. Você pode baixar aqui ou tanto o catálogo como o desenho em DWG ou PDF. Então vamos supor, eu quero esse desenho técnico que eu vou usar na minha proposta comercial. Então você já baixa aqui, tem todos os detalhes técnicos do equipamento para você poder usar numa documentação sua ou ter maiores informações para a instalação. Depois eu tenho então aqui a parte de seleção de equipamento. A parte de seleção de chiller é a mesma coisa, né? Então basicamente eu seleciono o chiller, eu coloco também a minha temperatura externa. A diferença é que no chiller, quando eu ponho, em vez de eu colocar a evaporação, eu coloco a temperatura de saída do meu fluido. Então eu vou trabalhar com uma solução a 2 graus positivos e eu quero um equipamento de 100.000 kcal, por exemplo. Vou botar aqui também uma faixa maior de 30% e mando buscar. Aí ele me fala aqui as opções de equipamento que eu tenho. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com essa MDA40. Eu entro aqui, ele já me dá as informações, ele já me dá aqui o tipo de compressor, que são 4 compressores, quantos ventiladores no condensador, a potência da bomba hidráulica, se eu quiser incluir no chiller, a rotação que ela trabalha. Mesma coisa, tem os documentos, posso gerar PDF, por aí vai, tenho várias informações. Aqui a gente tem uma parte de contatos, mas se você quiser mandar alguma dúvida pra gente, você pode mandar por aqui, tem as nossas redes sociais e tudo mais, que tanto tem aqui como tem aqui na parte de baixo. E por último, que eu tinha comentado, que é a parte de projetos, que eu posso salvar os meus projetos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um projeto que eu tinha salvo dentro do cliente 2, eu tinha salvo lá um projeto chamado câmara de polpa. Então quando eu clico aqui, ele já me puxou todas as informações desse projeto. Então eu consigo já ter isso salvo e facilita depois para eu fazer uma revisão. Então eu fiz uma modificação, meu cliente agora não tem mais 10 metros, agora ele tem 12 metros de câmara, por exemplo. E eu posso vir aqui e salvar isso, atualizei meu projeto do cliente, para no futuro, qualquer consulta, eu ter essas informações. E assim como no equipamento, aqui eu também posso clicar em imprimir e ele me gera aqui o PDF do cálculo de carga térmica. Então tem os dados da câmara, como eu tinha falado, temperatura de operação, horas de operação, tem os dados da minha anticâmara, todas as informações de produto, outras cargas, os materiais isolantes da câmara e um resumo de cálculo de carga térmica. Então é mais ou menos isso daí que hoje o Frigotool oferece. Bom pessoal, então é mais ou menos isso, né? Espero que tenha dado para entender bem. Se ficou qualquer dúvida, como sempre, deixa aqui embaixo que a gente responde, né? Deixa nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo que trabalha na área de refrigeração, que esse conteúdo pode ser relevante para ele. Então pega o link, manda para o WhatsApp, que assim como é relevante para você, pode ser relevante para várias outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.